Obrigado, Pai, pela Tua presença nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque este é o dia que Tu já fizeste e que Tu preparaste para nele grandes coisas para a nossa vida, Senhor. Que nesta hora, Deus, a Tua palavra possa entrar no nosso coração e possa produzir fruto, Deus. E, Senhor, que na nossa mente esta palavra nos renove, nos mude e que a nossa mentalidade fique de acordo com aquilo que está aí no céu e os nossos pensamentos estejam de acordo com aquilo que há aí no céu e não aquilo que vivemos aqui na terra, Deus. Que nesta hora, Senhor, Tu possas inspirar-me com o Teu Santo Espírito para trazer ao Teu povo aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Amém. Então eu gostava que nós pudéssemos abrir em Tiago no capítulo 3. E hoje eu gostava de falar acerca do poder do silêncio. Vocês sabem que nós temos estado a falar durante este mês de setembro, outubro e novembro acerca do poder, é a nossa temática. E acerca do poder, sabemos que o poder tem duas vertentes. Existe o poder que produz consequências positivas e existe também o poder que produz consequências negativas. E nós estamos a falar do poder que vem por uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E quando assim é, tudo aquilo que nós fazemos, tendo o Espírito em nós, aquilo que nós produzimos é sempre bom, ok? Nós começámos no início deste mês a falar acerca do poder da aliança, depois falámos do poder de sermos amigos de Deus. No domingo passado falámos acerca do poder da obediência e hoje vamos falar acerca do poder do silêncio. E Tiago, no capítulo 3, a começar no versículo 1, diz o seguinte: Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no seu falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar todo o seu corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Então observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar. E de facto tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. E vamos ficar por aqui. Quando nós lemos esta passagem, nós conseguimos entender que Tiago está a falar acerca do poder da língua. A Bíblia diz que a língua tem poder para abençoar e tem poder para amaldiçoar. A Bíblia diz que da nossa língua podem sair palavras de bênção, como podem sair palavras de maldição. Aquilo que Tiago está a dizer aqui é que é muito importante nós sabermos controlar a nossa língua. Apesar de não ser fácil, mas ser possível, quem controla a sua língua é sábio. Logo, controlar a língua pode ter a ver com o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito também é mansidão, domínio próprio, autocontrole, e isso são características do Espírito Santo que nós podemos ter na nossa vida. Mas na realidade não é tanto isso que faz com que a gente domine a nossa língua. O que é que faz com que a gente domine a nossa língua? O tempo de silêncio. Se nos habituarmos ao silêncio, nós dominamos a nossa língua. A nossa língua, na realidade, fala palavras. Mas muitas vezes mais vale estar calado e em silêncio do que dizermos o que não devemos. E às vezes, quando estamos em silêncio, também temos de achar o momento oportuno para nós podermos dizer as palavras que são certas naquele momento específico. E é tão difícil nós controlarmos esta simbiose entre palavras e entre o silêncio. Mas sabem, aqui nós conseguimos perceber de que Tiago compara a língua ao leme de um barco. O leme de um barco, imaginem o maior barco que vocês já viram na vida, mesmo que seja em vídeo. Esses barcos grandes têm um leme muito pequenino. Agora, se nós olharmos para o nosso próprio corpo, e se vocês olharem minimamente para o vosso corpo, a gente tem aqui o caso do Rafael, que é alto,
Mas se nós olharmos, e o Luís também, se nós olharmos para o nosso corpo, nós vamos entender que o tamanho da nossa língua é mesmo pequenino em relação ao nosso corpo inteiro. Mas, no entanto, Tiago diz que ela pode dominar o nosso corpo, mesmo sendo um membro tão pequenino. Então a língua é um veneno, é perigoso, é mortal. Incendeia uma floresta inteira só com uma palavra. E quantas vezes nós já ferimos pessoas por causa das nossas palavras? Quantas vezes já desmotivámos gente por causa das nossas palavras? Quantas vezes já atraímos consequências erradas por causa da murmuração, ou da crítica, ou da contenda, ou do diz que disse? Então, quantas vezes as nossas palavras e a nossa língua já nos meteram em apuros? E já colocaram outros em trabalhos. E aqui Tiago diz, olhem os cavalos, um animal tão forte, um animal tão grande, mas que se nós soubermos colocar os freios certos na boca deles, eles são domados. Qual é o freio da nossa língua para nós podermos controlar a nossa língua? O silêncio. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 25:11. Maçãs de ouro com enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. Há um tempo próprio para nós falarmos. Não é em todo o tempo. Há tempos específicos para falarmos. Tanto é que a Bíblia diz, há tempo para tudo debaixo do céu, lá em Eclesiastes. Há tempo para muita coisa, inclusive é tempo para falar e tempo para estar em silêncio. Provérbios 10:19 diz, quando se fala demais, é certo que o pecado estará presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Fantástico. Então Tiago está-nos a falar, e nestas duas passagens em Provérbios está a falar de que o nosso silêncio ajuda-nos a errar menos. Se nós queremos errar menos, tempo de silêncio. E nós precisamos entender que o silêncio é importante na nossa vida. Às vezes, sabem que eu estou a lidar com uma área da minha vida que, enfim, eu sou muito falador, quem priva comigo sabe, eu falo pelos homens, pelas mulheres, pelos cotovelos, pelos joelhos, eu falo por todo o lado. Mas Deus tem-me ensinado imenso a ter momentos de silêncio. E houve um irmão aqui da igreja que há um tempo atrás eu estava a falar com ele, ele dizia assim, pastor, deixe-me lá dizer-lhe isto, mas o pastor tem que me ouvir até ao fim e não me pode interromper a meio. Quando eu estiver a falar, escute-me, ouça-me. O que ele estava a dizer era, cala-te, pá. Era o que o irmão estava a dizer. Porquê? Porque às vezes as pessoas estão a falar a meio e eu já estou a dizer qualquer coisa a meio e ainda a pessoa não terminou o pensamento dela. E Deus tem-me estado a ensinar nesse aspecto. É preciso ouvir, é preciso silêncio, é preciso falar menos. Mas quando falamos, nós falamos o que é certo. E vocês já viram... Eu já muitas vezes estive em reuniões de pastores e líderes, e até mesmo a nível secular, reuniões de marketing, de publicidade, que era a minha área, que eu trabalhava também muito intensamente antes do ministério. Mas muitas vezes eu estava nessas reuniões, e ainda hoje estou em algumas reuniões, onde eu estou com pessoas que não conheço, e elas não dizem nada. E eu ponho-me a pensar assim, mas é que a pessoa nem se ouve o que ela, nem conhece a voz dela. Mas vocês já repararam que às vezes há reuniões e há situações onde essas pessoas, quando falam, elas disseram meia dúzia de palavras, mas deixam-nos a pensar, assim, esta pessoa tem razão. Então, é uma boa sugestão. É de facto a melhor solução. Então, falar pouco, mas no tempo certo e o que é correto, é brutal. Então, o poder do silêncio, o nosso silêncio, ajuda-nos a errar menos. Os católicos, eu dizia isto da parte da manhã, na primeira celebração, os católicos têm uma prática muito interessante. Eles têm a prática do silêncio. Eles têm todos os dias a prática do silêncio. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que eles dão importância ao silêncio. E cultivam a disciplina do silêncio na vida deles. Ou seja, se eu não tenho nada para acrescentar, calo-me. Se eu não tenho nada útil para dizer, calo-me. Se eu não tenho uma palavra de encorajamento, calo-me. Se eu não tenho uma palavra de força ou de motivação, calo-me. Se aquilo que eu tenho para dizer não vem do alto e não ajuda a pessoa a ultrapassar a situação dela, eu calo-me. É por isso que a Bíblia diz, coitados daqueles que andam em chucarrices e provocações e blá, 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 blá. Só dizem, a gente tem uma expressão em Portugal que diz, que é verborreia. Verborreia é uma espécie de verbo com diarreia. Então é uma verborreia, ou seja, as palavras não têm nada de jeito, não dizem nada. Então chama-se verborreia, não sei se vocês conheciam essa expressão, ok? Então, verborreia. As pessoas dizem, mas aquilo que elas dizem não vale nada.
Então é preciso nós entendermos que a Bíblia leva-nos à prática do silêncio. Então falar pouco e termos nos nossos tempos de silêncio ajuda-nos a errar menos. Segundo ponto, o nosso silêncio atrai e conquista gente. Nós precisamos entender uma coisa. Às vezes, eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem não, a gente tem que pregar o Evangelho e as pessoas têm que ouvir o que temos para dizer. É verdade. Mas a gente não pode pensar só naquilo que é verbal, a gente também tem que pensar naquilo que é comportamental. Porque nós falamos não só com as nossas palavras, mas nós falamos também com o nosso silêncio. E o nosso silêncio implica o quê? Ações. Ações. Porque no nosso silêncio as pessoas veem muitas vezes a nossa honestidade, a nossa transparência, as nossas reações. E no meio do silêncio a gente às vezes faz coisas que falam mais alto do que palavras. E olhem só o que Jesus nos ensina. Antes disso, 1 Pedro 3, versículo 1 diz assim. Pedro dizia assim: da mesma maneira as esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que se alguns deles ainda não são, ou ainda são contra a palavra, ou seja, são descrentes, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Quantas pessoas a gente já falou de Jesus por palavras, mas quando eles vão olhar para as nossas ações não querem saber nada de Deus? Aqui Pedro está a ensinar uma coisa muito importante. Às vezes nós queremos levar as pessoas à força para a igreja, sejam maridos, sejam esposas, sejam filhos, sejam amigos, sejam colegas de trabalho, sejam colegas de escola, sejam patrões. Nós admoestamos, a gente chega ao pé da pessoa e a gente quase que força a pessoa e obriga a pessoa a mudar de vida. Não, mas tu estás errado, Deus é assim, Deus faz assim, Deus é... E a Bíblia diz que é assim que tem que ser. E a gente tem que confrontar a pessoa com a condição dela. Sempre. Jesus também fez isso. Precisamos é fazê-lo com amor. Aqui Pedro diz, às vezes não é com admoestações ou com um fervor de palavras, naquele ímpeto e naquela vontade que nós queremos de trazer as pessoas a Deus. Às vezes falamos coisas erradas e às vezes admoestamos a pessoa e advertimos a pessoa da forma errada. E aqui Pedro está a dizer, não. Às vezes não são com admoestações, ou seja, não são com palavras que as pessoas lá vão. Apesar daqui o exemplo ser específico entre marido e mulher, o princípio aplica-se em todo lado. E o princípio qual é? As palavras são importantes, mas as ações e o silêncio também falam de igual maneira, coisas más ou coisas boas. Jesus também ensinou isto. Olhem só Mateus 10, no versículo 5. Assim a estes 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações, ou seja, quais foram as recomendações que Jesus enviou? Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem. O reino dos céus está ao vosso alcance. O que é pregar a mensagem? É falar, é dizer, é pregoar. E bem alto, muitas vezes. Okay? Então aqui está a falar, Jesus ordenou que os discípulos e todas as pessoas que o seguem pudessem sair e falar. Falar. Agora, o reino dos céus ou o reino de Deus tem coisas negativas? Não. Então o que é que Jesus nos ordenou a falar? O que é bom. Se a Bíblia diz o que é bom, o que é puro, o que é de confiança, o que é verdadeiro, nisso pensai. E quando a gente pensa em silêncio. Então imaginem se quando nós falamos não devemos falar da mesma forma. Claro que sim. Depois Jesus ainda vai mais longe, Marcos 16:15, e diz assim: e Jesus lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai, falai, apregoai o Evangelho a toda a criatura. Quando Paulo escreve aos Romanos, em Romanos 10, ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, quem falar, quem disser palavras que tragam o nome do Senhor, esse é salvo. No entanto, como falarão aquele em quem não creram? E como vão crer naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue ou quem fale? E como pregarão ou falarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Versículo 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra falada de Cristo. Então, tudo aquilo que Paulo está a escrever aos Romanos, Jesus também ordenou. É necessário que a gente fale. Mas fale o quê? O reino.
Fale o que é bom, o que é certo, o que é agradável, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é honesto, o que tem poder. Então Jesus ensinou-nos as palavras, o ato de falar. Contudo, Jesus também nos ensinou o comportamental. E olhem, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. E estes 2 versículos falam de ação. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas palavras? Não. As vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus dá uma ordenança de falar e Paulo confirma o ensinamento de Jesus aos romanos. Aqui Jesus diz que o comportamental também é tão importante como o verbal, ok? E Paulo, ao escrever aos Coríntios, em 1 Coríntios 11:1, diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que é que Paulo está a dizer? Muitas vezes não é as palavras que contam, são os exemplos que se encontram no silêncio. Então, se o nosso silêncio nos ajuda a errar menos, o nosso silêncio também atrai e também conquista. Um terceiro aspecto, estou a terminar, o nosso silêncio peneira os nossos relacionamentos. Eu hoje de manhã contava um exemplo de alguma coisa que me aconteceu ao longo destes 48 anos, que eu vou fazer 48 anos para o mês que vem, apesar de eu ter uma pele de bebê. Mas eu lembro-me que muitas vezes, e várias vezes, Deus já me pediu o silêncio. E o que é pedir o silêncio? Eu todos os anos tiro pelo menos duas vezes num ano, eu tiro 2 períodos onde eu estou sozinho com Deus. Eu deixo a minha esposa e o meu filho em casa. Só se eles tiverem alguma emergência é que me ligam ou mandam uma mensagem, mas eu desligo o telemóvel, eu não quero saber de ninguém, não quero saber de pessoas, não quero saber do mundo, não quero saber de nada. É o meu tempo com Deus. Eu faço isso 2 vezes, uma vez no início do ano e uma vez no final do ano. A não ser quando Deus, por algum motivo, me pede outro tempo ao longo do ano. Mas para além da última vez foram 5 dias, eu tirei 5 dias e estive sozinho com Deus. E foi em Castanheira de Pera, Pedrógão Pequeno, ali para aquela zona. E queridos, eu digo-vos, é o meu silêncio. Deus pede-me o silêncio. O que é que Deus quer? Deus quer que eu esteja quieto. E sabem, durante estes tempos de silêncio, muitas vezes que eu tiro, eu tenho amigos meus que me telefonam para mim porque precisam de alguma coisa minha ou sei lá. E como eu não atendo e nem respondo, há muitos deles que falam nas minhas costas e falavam nas minhas costas a dizer: o Rui não quer saber, ele não me atende, ele só atende quem quer, e começam a minar as pessoas nas minhas costas a dizer que eu não era aquilo que eles pensavam que eu era. E quando isso acontece, significa que esses amigos que tu pensavas que eram teus amigos, não são na realidade teus amigos. Porque mesmo quando tu não atendes e mesmo quando tu não respondes, eles podem ficar chateados contigo, podem ficar furibundos contigo, como a gente usa a expressão em Portugal, mas no entanto eles não te vão apunhalar. Eles vão tentar perceber em algum momento o porquê da situação. E eu já tive pessoas e amigos meus que eu disse: então já que é assim, também é uma pessoa que não me interessa para ter como meu amigo. E vocês sabem que infelizmente amigos há poucos, aqueles amigos mesmo do peito há poucos, mas temos que os ter, ok? E temos que os encontrar. Mas no entanto já houve alturas onde Deus me pediu os meus silêncios, e no meio desses silêncios também tive amigos meus que me telefonaram, que me mandaram mensagens, e que apesar de eu não responder, quando eu regresso e vou ligar o telemóvel, eu consigo perceber que todos os dias tinham uma mensagem ou todos os dias tinham um telefonema deles. Ou seja, eles não deixaram de continuar a entrar em contacto comigo em silêncio. Porque até eles tinham o silêncio deles. E essa gente é boa de se ter por perto. Significa que apesar de tudo, eles não estão contra ti. Mas também já tive amigos meus que em momentos em que Deus me pede o silêncio, já tive amigos meus que continuam a ser amigos meus, que apesar de eu não atender, apesar de eu não responder às mensagens nos meus tempos de silêncio em que estou com Deus, e às vezes até são os meus tempos de silêncio onde eu decido que naquela manhã simplesmente não quero atender ninguém. E já tive amigos meus que entretanto começaram e pensaram: espera, se eu estou a passar por uma fase da minha vida onde eu estou tão ocupado, se calhar o Rui também está muito ocupado. Então eu vou tentar perceber mais tarde porque é que ele não atende ou o que é que se passa com ele que ninguém sabe nada dele. E a gente consegue, em momentos de silêncio, peneirar os nossos amigos. Até porque há uma coisa muito interessante que acontece no silêncio e que não acontece quando a gente blá, 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 blá. É que quando a gente blá, blá, blá muito, a gente observa pouco.
Mas quando a gente tem tempos de silêncio, nós observamos com muito mais intensidade e com muito mais perspicácia. E a gente observa a vida daquele, a gente observa o comportamento daquele, a gente observa aquela pessoa que queremos alcançar, como é que é o comportamento dela numa determinada situação. O silêncio é fantástico. E reparem, se nós estivermos na escola e passarmos a aula toda a falar, a professora no final chega ao pé de nós e diz assim: e o que é que eu ensinei? A gente não sabe nada do que ela ensinou. A gente não ouviu nada. Porquê? Porque nós estivemos em silêncio. E na realidade, os cientistas, os pesquisadores, essa malta toda aí da ciência e dos estudos, eles já chegaram à conclusão de que o silêncio leva determinado tipo de células do corpo humano a levar informações ao cérebro para que o cérebro assimile e retenha a aprendizagem. Então faz sentido que no silêncio é quando a gente aprende. Porquê? Porque estamos atentos, estamos com calma, estamos quietos. Então a gente aprende no silêncio. E muitas vezes a gente não aprende nada porque passamos a vida toda blá, 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 blá. E Jesus ensinou-nos, pá, vocês precisam de blá, 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 no tempo certo, na quantidade certa e com o volume certo até, né? E com a mensagem certa. Quando não, apliquem o silêncio, a disciplina do silêncio. Então o nosso silêncio também peneira as nossas amizades e os nossos relacionamentos. E por último, quando o nosso silêncio está alinhado com o silêncio de Deus, Deus prepara-nos para coisas maiores. Se já é difícil o nosso silêncio, imaginem lá o silêncio de Deus. Eu hoje vou tentar contar agora a história como deve ser. A gente tem o caso de Elias, que vocês podem ler em 1 de Reis 17, 18, 19, 20, por aí fora. Elias está no Monte Carmelo. Elias tinha os profetas de Baal e o povo estava voltado para Baal, que era um ídolo. E Deus disse: não, vais mostrar ao povo, vais mostrar ao rei e à rainha, vais mostrar aos profetas de Baal que eu sou o Deus Todo-Poderoso e não há outro para além de mim. Então eles fizeram uma pilha, cada um fez uma pilha, colocaram um animal. Elias ainda colocou muito mais água em cima daquela lenha toda e fez buraco e por aí fora e meteu água em tudo que havia sítio, de forma a que com lenha molhada não há fogo que pegue. E no entanto Deus consumiu o holocausto de Elias. E aqueles profetas de Baal foram mortos e o povo voltou-se novamente para Deus. Mas por causa daquele grande milagre, já tinha acontecido outros milagres anteriormente, mas por causa daquele milagre, e foi tão brutal, e Elias viu o poder de Deus a operar na vida dele e através da vida dele, mas porque ele recebeu a ameaça da rainha, uma mulher, a dizer que ele iria morrer porque ela iria mandar matá-lo, porque ele não tinha nada que matar os profetas de Baal e ter invocado o Deus Todo-Poderoso para fazer o que Deus fez, ele fugiu. E quando ele foge, Deus encontra-o e Deus diz-lhe assim: olha, o que é que tu estás aqui a fazer? Vai ter comigo ao meu monte, Monte Horebe. Vai ter comigo ao meu monte. E Elias caminhou 40 dias e 40 noites para ir ao monte. E quando ele chegou ao monte, Deus estava lá à espera dele. Agora reparem, 40 dias e 40 noites sozinho. Vocês acham que ele ia falar com alguém? O que é que Deus estava a dizer? Deus estava a dizer de que ele tinha de passar um tempo de silêncio. E quando ele encontrasse Deus, então Deus iria falar com ele. Isto é tão brutal. A gente consegue ouvir Deus quando estamos em silêncio, não quando a gente está no blá, 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 blá. A gente não ouve Deus. A mesma coisa em relação à oração. A gente ora e ora e ora e ora e ora. E quando tiramos um tempo para estar com Deus, a gente ora e ora e ora. E Deus lá de cima está a dizer: cala-te, meu! Porque Deus escreve na palavra, o Salmos 46, versículo 10. Deus diz assim: aquieta-te. Tem calma, fica sossegado, fica em silêncio e vê a salvação do Senhor. E era preciso que Elias passasse por um tempo de silêncio para ele meter as ideias no lugar, para ele não dizer asneira, né? E para ele ouvir Deus. E quando ele chega ao monte, Deus aparece num forte vento. Aliás, Deus envia um forte vento, mas no forte vento Deus não está lá. Depois Deus envia um terremoto. E Deus também não está no terremoto. E depois Deus envia mais uma vez fogo. E ele não estava no fogo. Até que Elias ouve uma voz terna, calma, tranquila, pacífica, a sussurrar ao ouvido dele aquilo que Deus queria que Elias fizesse. A gente não ouve Deus porque a gente simplesmente não está habituados a estar em silêncio. Eu tenho uma cena que eu contava hoje de manhã, eu tenho uma cena com a pastora, com a minha esposa, que é: quando nós casámos, ela falava e estava chateada, falava. E eu ficava calado às vezes 15 dias e não abria a boca durante 15 dias.
Era o meu processo de digerir o que ela me falava para depois eu poder responder. Ao final de 15 dias a gente já nem se lembrava de nada, pelo menos eu que sou homem, né? Pronto. Então nós ao longo dos anos de casamento fomos limando-nos um ao outro. Ela hoje fala menos, mesmo tendo razão, e eu hoje levo menos tempo a falar do que antigamente, que levava 15 dias. Agora, eu tenho sempre a minha caixa vazia. Há um momento da conversa onde a minha caixa está vazia. Não estou a pensar em nada. E depois, quando eu ouço aquilo que a pastora tem para me dizer, eu digo-lhe assim, agora deixas-me no meu mundo para eu refletir naquilo que tu me estás a dizer. Porque há coisas que a minha esposa me diz que são fáceis de digerir, mas há outras que são duras. É? Então, as que são fáceis de digerir, passado um bocadinho eu estou a falar com ela e estamos a conversar. Aquelas que são duras de digerir, eu levo às vezes umas quantas horas a pensar naquilo e às vezes um dia ou dois a pensar naquilo. E depois é que eu vou falar com ela para não dizer o quê? Asneira. Para não fazer o quê? Discussão. Para depois a gente não se arrepender daquilo que saiu da boca, porque a gente não controlou a língua. E quando é que a gente controla a língua? No silêncio. E eu vou terminar dando-vos o exemplo de Jesus. Quando Jesus, e remato estes 4 pensamentos com Jesus. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Jesus era ou não era o Salvador? Falem comigo. Era ou não era? Era. Jesus era o libertador da nação de Israel ou não? Era o Messias? Sim. Era o pão da vida? Sim. Era o curador? Sim. Era o profeta? Sim. Ele era tudo. E ele sabia? Sim. Agora, quando ele está diante de Pilatos e Pilatos diz assim, então não tens nada para dizer, és inocente? Jesus podia ter chegado e podia ter dito, eu sou inocente. Ele tinha razão. Mas sabem uma coisa fantástica que a gente aprende com Jesus? É que o silêncio de Jesus não se baseava na razão, baseava-se na sabedoria. Se Jesus tivesse dito, eu sou inocente e eu estou inocente, se calhar o julgamento dali para a frente seria diferente do que aquilo que deveria ser. Se calhar a crucificação de Jesus poderia não ter acontecido ou poderia ter acontecido de outra forma. Se calhar a forma como o julgamento aconteceu teria acontecido de outra forma e os acontecimentos teriam mudado o rumo por completo. Já pensaram nisso? Mas Jesus preferiu ser o silêncio do que falar mesmo com razão e provocar a ira de quem estava à volta dele. Quando Jesus morre na cruz, o que é que acontece? Ele está aflito, ele está angustiado, agonizado, cheio de dores. E ele, num momento qualquer da crucificação, vira-se para Deus e diz assim, Pai, onde é que tu estás? Vocês acham que Deus respondeu? E Jesus diz, está consumado. E ele percebeu, o melhor é eu morrer mesmo porque o meu Pai não me vai responder. Agora, vocês acham que apesar de Deus não ter respondido, acham que Deus não estava a agir? Estava a agir. Deus estava a agir para que hoje eu e a minha vida e a tua vida fizesse sentido. E Deus estava a agir para que, ao terceiro dia, Jesus ressuscitasse dos mortos. Agora, o silêncio de Deus, alinhado com o silêncio de Jesus, provocou o quê? A nossa salvação e a ressurreição do seu Filho. Então, o nosso tempo de silêncio, alinhado com o tempo do silêncio de Deus, implica que alguma coisa está para acontecer na nossa vida. Ou uma vitória, ou uma porta que se abre, ou o céu que se rasga, ou um trabalho que chega, ou um casamento a realizar-se, ou um filho que apareceu no meio de uma esterilidade. O silêncio de Deus alinhado com o nosso silêncio e o nosso silêncio alinhado com o silêncio de Deus, quando isso acontece, escutem, é porque Deus tem alguma coisa planeada para acontecer na nossa vida. E mais ainda, quando Deus está em silêncio, significa que nós temos a oportunidade de estar também em silêncio para aprender com Ele o que está a acontecer. Porque se nós na escola aprendemos em silêncio o que o professor nos tem para ensinar, então com o silêncio de Deus e com o nosso silêncio nós também aprendemos o que Deus tem para nos ensinar. Então não fiquem estressados se Deus não estiver a responder. Não fiquem estressados se vocês olham para as vossas circunstâncias e vocês percebem que nada está a acontecer. Não se preocupem com isso. O que é importante vocês perceberem é, se há um silêncio de Deus, é porque há uma vitória para acontecer. Ok? Se há um silêncio de Deus, há uma vitória para acontecer.
E é isto que a gente tem que pensar. Então, queridos, resumindo, é importante nós falarmos, mas é importante nós falarmos no tempo certo e as palavras certas. De resto, é bom nós cultivarmos o silêncio na nossa vida, porque o silêncio, ponto 1, o silêncio ajuda-nos a errar menos. Ponto 2, o silêncio peneira os nossos relacionamentos. Ponto 3, o silêncio atrai e conquista pessoas. E quarto, o nosso silêncio alinhado com o silêncio de Deus leva-nos para coisas mais grandes, maiores, mais grandes não. Leva-nos para coisas mais além, era o que eu queria dizer e misturei-as todas. Não misturei a história, misturei o final, olha. Então, vamos orar, queridos. Se vocês quiserem depois ouvir a mensagem novamente, ela hoje estará online no YouTube, em Nike Torres Vedras, está bom? E vamos orar. E depois eu queria só deixar 2 anúncios com vocês. Vamos ficar de pé. Amém, por favor. Quem puder. Quem não puder vai ser curado. Amém. Jesus, muito obrigado, Paizinho, pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque ela nos ensina. Obrigado, Deus, porque há tanta coisa que nós aprendemos contigo e com ela. Deus, e muito obrigado porque nesta manhã saímos daqui abençoados, Deus, a saber, Senhor, que esta semana vamos passar mais tempo em silêncio do que a falar o que não devemos e como não devemos, Deus. Senhor, então ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios e sabedoria, Senhor, adquire-se estando em silêncio nos momentos oportunos e falar quando isso é possível, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a cultivarmos esta prática do silêncio, não só, Deus, para nós sermos sábios na forma como nós conduzimos a nossa vida, mas também para termos o nosso coração disponível e os nossos ouvidos disponíveis para Te ouvir e para saber o que Tens para a nossa vida, Senhor. Se nesta hora, Deus, Tu encontras em nós, Deus, silêncio, Senhor, então que o Teu silêncio também nos acompanhe para nós percebermos e entendermos que alguma coisa Tu estás para fazer na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a entender, Deus, que o Teu silêncio não é sinal de que não estás a fazer nada, mas o Teu silêncio é sinal de que estás a agir para um milagre acontecer na nossa vida e ao mesmo tempo também para nos ensinar a amadurecer e a crescermos espiritualmente em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que as nossas palavras sejam sempre palavras de acordo com a Tua palavra, Senhor, e que o nosso silêncio, Deus, seja uma arma poderosa para calar a nossa língua e para darmos bom testemunho de Ti a quem está à nossa volta, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu Te peço para que nesta semana Tu abençoes a Tua igreja, Tu nos abençoes a todos, Deus, Senhor, que nós possamos ser abençoados ao sair, ao entrar, por todo o lado, à nossa frente, atrás de nós, à nossa direita, à nossa esquerda, Senhor, que a Tua bênção nos alcance, Senhor, e que nesta semana nós possamos ter em abundância de todas as coisas para nós e para abençoar com o nosso próximo. Em nome de Jesus Te agradecemos, Pai. Amém. Amém.